Boas, pessoal! Ultimamente as marcas têm baixado os preços tanto das placas gráficas, como processadores, como motherboards, como hardware em geral. E depois dos últimos lançamentos de processadores e placas gráficas, eu venho aqui atualizar um pouco o meu guia de compra e dar-vos aqui uma configuração para um sistema que custa até 1500€. Um sistema para jogarem em 1440p, sem grandes preocupações e com grande capacidade para evoluírem no futuro e trocarem o processador por um processador melhor ou até, neste caso, a placa gráfica. Vamos então começar e vamos seguir aqui a ordem de compra da PC Diga e vamos começando pelos componentes, vamos aos processadores. Eu continuo a preferir os processadores da AMD e neste caso a nova plataforma AM5 é a que me dá mais garantias do futuro e tem aqui uns bundles muito jeitosos em que vocês podem tentar poupar algum dinheiro. Eu aqui neste caso aconselho a quem vai comprar um processador de 8 núcleos, que é o número de núcleos que as consolas têm, e os jogos que vão sair no futuro tudo indica que vão ser muito dependentes do CPU e, na minha opinião, 6 núcleos vão ser um pouco curtos para os jogos que vão sair aí daqui a 2 anos. Isto será um sistema para vocês ficarem por muito tempo e, na minha opinião, mais vale investir já num processador de 8 núcleos. Este 7700, para além de ser extremamente poderoso, é um CPU que se mantém muito fresco e o cooler que vem incluído na embalagem, o AMD Wraith Prism, é suficiente para arrefecer este CPU e para o manter com uma boa performance. Vai também haver já aí no futuro próximo um outro CPU, que é o melhor CPU para gaming, o AMD Ryzen 7 7800X 3D, mas esse CPU, para além do acréscimo de preço, que deve rondar aí os 150€ em relação a este, tem que somar também mais 100€ para a aquisição de um bom cooler para o manter fresco. E na minha opinião, com a placa gráfica que os vou aconselhar mais à frente, não vai haver diferença em relação a esse CPU. O Ryzen 7 7700X 3D será o excelente CPU para sistemas topo de gama, com placas gráficas topo de gama, como a RTX 4080 ou 4090, ou até a da AMD, a RX 7900 XTX. Com placas de gama mais baixa, não se nota qualquer diferença. Ser aqui o 7700, que tem uma promoção de 55€ de desconto num bundle e ainda oferece aqui o jogo. Então vamos aqui adicionar o processador e vamos às motherboards selecionadas, adicionar a motherboard que está em promoção com este processador. E aqui eu aconselho aqui que para mim é um bom compromisso entre performance e preço, será esta aqui da ASUS, a ASUS TUF Gaming B650 Plus. Já temos aqui metade do sistema. Vamos então aqui, vamos continuar e vamos voltando a seguir aqui a ordem de compra para não nos faltar nada. Vamos às placas gráficas e podemos colocar aqui a partir dos 150€ e vamos colocar pelo preço mais baixo. E aqui há uma placa gráfica que me chama a atenção. É uma placa gráfica que não é o topo de gama, mas chega para vocês jogarem a 1440p. O preço a que ela está é de 369€ e é a RX 6700, que por sua vez também traz a oferta de um jogo, que é o The Last of Us, que para mim é um dos melhores jogos de sempre e é também, apesar de não ser uma placa gráfica que vos vai servir para o futuro, é uma placa gráfica que vai dar para vocês jogarem tudo agora a 1440p. E nesse aspecto, esta placa gráfica tem um desempenho ligeiramente superior a uma RX 6650 XT, mas como esta placa gráfica tem 10 GB de memória GDDR6 e tem de 80 MB de Infinity Cache, é uma placa que está muito mais bem preparada para jogar a 1440p do que a RX 6650 XT. Esta é sempre a placa, quando alguém me pede para lhe aconselhar uma placa gráfica, esta é sempre a placa gráfica que eu aconselho. Às vezes a RX 6700 XT, estando a um preço próximo desta, será melhor, porque tem bem mais desempenho, mas esta é uma placa segura em que vocês vão ficar muito bem servidos. Depois vamos passar aqui para a memória RAM. Vamos escolher memória DDR5 6000 e aqui vocês, se quiserem poupar dinheiro, podem escolher 8 mais 8, terem 16 GB, mas eu aconselho a irem já para 32. No futuro irá ser também o mínimo dos mínimos e neste caso não é muito mais caro do que 2 vezes 8. Temos aqui umas Fury Vist da AMD
que se forem as que são Cas36 têm o perfil Expo para a AMD e basta só adicionarem o perfil e está a andar. Vocês, se não gostarem de RGB, há aqui uma versão sem RGB que é 10€ mais barata, já que esta também vai haver, que está com poucas unidades, pode faltar. Tem aqui esta que é a mesma coisa, só não tem RGB. E agora vamos continuar, passamos aqui para as fontes de alimentação. Eu nas fontes de alimentação utilizo sempre uma tier list e neste caso das fontes que aqui estão eu vou aconselhar 750 watts. Era melhor se fosse 850 e ficava mais bem preparados para o futuro, mas o preço é um pouco alto para uma fonte de 850 watts. E neste caso há aqui uma fonte da EVGA de 750 watts que nas tier lists está como sendo uma das melhores e está aqui a um preço muito jeitoso. É a EVGA Supernova GT 750 watts com certificação Gold e é modular, é uma boa fonte. Se puderem subir um pouco mais para uma de 850, façam, ficam mais bem preparados, mas para o sistema em questão, esta fonte chega perfeitamente, uma fonte de 500 watts chegava, é só mais para ficarem mais bem preparados para o futuro e poderem depois comprar uma placa gráfica superior. Esta de 750 watts chega para uma RX 7900 XT ou até uma RTX 4080, sem fazerem overclock, esta fonte chega. Se escolherem uma de 850 watts, podem ir para qual placa gráfica vocês quiserem. Depois, a nível de caixas, nós não estamos aqui muito bem servidos, mas há aqui uma caixa que me parece boa e é da Knox, tem já ventoinhas incluídas e já ficam preparados para depois meterem cá tudo o que vocês quiserem e é uma caixa que é até bonita. Não é das melhores, mas tem USB-C, está super preparada para o futuro também e conseguem lá meter qualquer placa gráfica. É uma caixa que eu acho bonita e acaba por também não estar muito cara, trazendo já ventoinhas, vocês ficam logo com o sistema preparado. E por final, já temos a caixa, só falta o armazenamento. Neste caso, o CPU traz cooler, nas versões dos novos Ryzen 7000 sem serem X, trazem todas cooler e neste caso o cooler do 7700 chega para este CPU sem qualquer problema porque ele até é um CPU que não é muito quente. Falta-nos só aqui o armazenamento e o armazenamento vai nos dar margem para comprarmos aqui um disco de 2 TB, NVMe PCI Express 4 e nós temos aqui este Western Digital SN770 Black que está a 169€. É de 2 TB, vocês depois no futuro podem comprar um de 1 TB para colocarem como sistema operativo e guardam este para jogos e têm aqui o vosso sistema preparado por 1500,30€ e é um sistema que vos vai permitir jogar tudo sem qualquer problema. Têm aqui oferta de 2 jogos, um deles para mim é um dos melhores jogos de sempre, que é o The Last of Us, e o outro também deve ser muito bom, porque eu joguei o primeiro e adorei, e este aqui, o Star Wars Jedi Survivor, de certeza absoluta que vai ser também um grande jogo. Ficam aqui com um sistema super preparado para o futuro, que a única coisa que precisam fazer para conseguirem depois ter mais desempenho no futuro é trocar esta placa gráfica, que vocês a este preço não vão perder muito dinheiro, e depois no futuro trocam por uma placa gráfica melhor. Este sistema está aqui por 1500,30€ na PC Diga. Se vocês pretenderem, podem também fazer a compra na PC Components com um sistema muito parecido. Também alguns componentes mudam, que custa aqui, neste caso, 1482€ e é o mesmo sistema. Aqui a grande vantagem é que a placa gráfica está mais barata ainda, custa aqui 335,35€, que é menos 35€ que na PC Diga. O que vocês podem fazer se quiserem é comprar todo o sistema na PC Diga e virem aqui comprar a placa gráfica na PC Components. Aqui, como eles não têm a promoção de 55€ de desconto na motherboard, nós só conseguimos comprar um disco de 1 TB para irmos para os 1500€. Neste caso é um disco com mais performance e então fazem o contrário. Têm este disco de 1 TB e depois no futuro compram um de 2 TB.
Pessoal, estas são as minhas recomendações para um sistema de 1500 euros. Se vocês quiserem que dê alguma recomendação para um sistema mais barato, coloquem aí nos comentários, que eu estou sempre disponível para vos ajudar. E gostem, comentem, subscrevam o canal e até breve!